Hora de a gente fazer contato ao vivo com o nosso correspondente na Europa, o Luca Bassani, que atualiza a gente sobre as informações, é claro, da guerra. Há expectativa para o chefe da diplomacia ucraniana. Ele não tem grande esperança de um acordo nessa reunião que a gente falava há pouco com o russo Sergei Lavrov. Luca, é isso? Porque o resto do mundo tem muita esperança de que saia algum acordo desse importante encontro. Bem-vindo. Bom dia, Thiago. Bom dia, Adriana. Bom dia a todos. Pois é, hoje haverá esse encontro entre ambos os chanceleres, os ministros das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, e o da Rússia, Sergei Lavrov, em Antália, na Turquia. Porém, o ministro Kuleba da Ucrânia não se diz muito otimista com esse encontro e ele pede para que a Rússia venha exatamente com as melhores intenções e não com um viés propagandístico desse encontro. Afinal, nós sabemos que todo mundo vai estar com seus olhos voltados a essa reunião. Espera-se, obviamente, que que eles cheguem a um acordo e um cessar-fogo, mas que a Rússia ela não abre mão por enquanto. Ele sabe que a Rússia não quer abrir mão das suas condições, que envolvem a neutralidade do país, não entrar na OTAN de maneira nunca, e também a própria questão dos territórios, reconhecer a Crimeia como parte da Rússia e as províncias rebeldes como independentes. Acredita-se que um cessar-fogo por parte da Rússia não seja muito provável, apesar de ser o primeiro encontro de um nível um pouco mais elevado, já que os outros 3, que aconteceram 2 na Bielorrússia e 1 na Ucrânia, foram feitos apenas por delegações de ambos os países, e agora estamos falando de ministros que reportam diretamente aos seus presidentes. Então, provavelmente, eles tenham autorização para negociar de uma maneira mais livre e, eventualmente, chegar a esse cessar-fogo tão esperado por todos e principalmente pelos ucranianos. Luca, o que se diz é que a Rússia talvez deixaria de exigir a destituição do presidente Volodymyr Zelensky. Então pode ser um caminho, né? Sim, Thiago, se nós pegarmos as primeiras declarações desde o início da guerra, a Rússia sempre dizia que queria desmilitarizar, até mesmo desnazificar a Ucrânia, fez um apelo muito forte aos militares para que eles talvez destituíssem o próprio presidente Zelensky, não reconhecia essa legitimidade de Zelensky como chefe de Estado da Ucrânia, e vemos agora uma mudança no discurso, que eles reconhecem sim Zelensky como presidente e não querem destituí-lo, mas há essas 3 condições que seriam sine qua non para que chegasse a um acordo. E muitos acreditam que a Ucrânia não está disposta a abrir mão de tudo isso. Provavelmente a questão da neutralidade possa se comprometer por algum período, alguns anos, talvez 10, 20 anos, para pelo menos ter a sua paz garantida pelas próximas décadas, mas no que diz respeito à integridade territorial é algo um pouco mais complicado. Por mais que nós saibamos que de fato a Ucrânia não tem controle sobre aquelas regiões, abrir mão formalmente de uma região que foi anexada pode também dar uma imagem ruim para o seu público interno. E nós não podemos esquecer que a guerra acontece tanto internamente quanto externamente, e o presidente Zelensky e seus ministros pensam nisso também. Afinal, a guerra uma vez há de acabar e o governo tende a continuar. Sim. Luca, você trouxe para a gente a informação, confirma, por favor, qual o horário previsto para esse encontro, que a gente está no aguardo, o horário que seria aqui no Brasil, claro, e também o mundo todo acorda nessa quinta-feira comentando as imagens de um ataque russo na Ucrânia, ao que seria um hospital, uma maternidade, as imagens de uma mulher grávida com a barriga bastante grande, gravidez avançada, saindo às pressas, com sangue no rosto, todo mundo bastante comovido, emocionado, mas Vladimir Putin não? Olha, quanto ao horário, vai acontecer na tarde dessa quinta-feira. O problema é que em outras ocasiões havia-se já o horário fixo e ele não foi cumprido. Inclusive, até uma vez ele foi adiado porque as delegações chegaram muito tarde na cidade em que o encontro aconteceria e tiveram que transferir para outra manhã. Acredita-se que seja hoje durante a tarde, aqui são ainda 10 da manhã, por volta do meio-dia, do meio-dia às 2 da tarde, espera-se uma resposta mais positiva nesse sentido. E quanto às imagens, Adriana, realmente são estarrecedoras. Ontem, em Mariupol, um hospital foi atacado. Essa cidade que já acumula mais de 1.200 civis mortos. Inclusive, o próprio Vaticano fez um apelo para que a Rússia cumpra com a sua promessa de permitir os corredores humanitários e, obviamente, deixe esses locais onde há tantos civis fora dos seus ataques, porque nós não vimos apenas hospitais e maternidades sendo atacados, mas também igrejas, postos policiais, antigas escolas.
Nós sabemos que a vida na Ucrânia não está acontecendo de forma normal, exatamente pela guerra, mas ao mesmo tempo o que isso significa simbolicamente é um grande desrespeito a qualquer tipo de código de ética que até na guerra existe. Então essas imagens estão fazendo todo mundo ficar chocado e vendo que em pleno século XXI, algo que ninguém esperava, voltou a acontecer. Esperamos que esse encontro, além, é claro, de outras tratativas que possam acontecer, cheguem a encontrar o final da guerra o mais rápido possível. Lucas, são 2 semanas já desse conflito e desde ontem, pelo menos, voltou a discussão sobre armas químicas, o problema das usinas que existem na Ucrânia, de novo se falando em Chernobyl. É uma ameaça dos dois lados, porque ontem a Rússia também acusou os Estados Unidos de promover uma série de testes com armas químicas, não é? Sim, a gente vê essa questão nuclear sendo sempre tratada com muita preocupação, porque a memória de Chernobyl é recente. Abril de 1986, para uma geração de vários europeus, vários ucranianos, é uma memória ainda muito viva. E tendo os russos o controle dessas usinas, não só de Chernobyl, que não está em funcionamento, mas tem grande material radioativo naquela região, temos a tomada da usina nuclear de Zaporizhzhia, que é a maior da Ucrânia e a maior da Europa. Então é muito preocupante como que eles podem utilizar exatamente o controle dessas áreas tão estratégicas e obviamente tão perigosas para ganhar algum tipo de vantagem na negociação, já que nós sabemos que qualquer tipo de vazamento, qualquer tipo de falha nessa questão é de preocupação não só para a Ucrânia, mas por toda a Europa. Se nós nos lembrarmos de Chernobyl, aquela nuvem de detritos radioativos se espalhou pelo continente inteiro e foi até detectada primeiramente pelos escandinavos, pelos suecos, se eu não me engano. Então a gente vê uma situação muito complexa nisso e a Rússia faz parte da propaganda dela, Thiago, também responder acusando os Estados Unidos por usar armas químicas. O problema é que, como nós estamos tratando de duas superpotências que têm seus vários interesses, suas esferas de atuação regional e global, é muito difícil escolher alguém para acreditar. A gente tende a acreditar no país que é um pouco mais democrático, é mais democrático no caso dos Estados Unidos, mas ao mesmo tempo o histórico deles em guerra é muito negativo, então não dá para apostar as fichas 100% nisso. O que todos querem é que haja a possibilidade dos civis saírem dessa região, que os bombardeios em zonas onde moram crianças, onde ficaram idosos, pessoas vulneráveis para trás, parem e, obviamente, nós já cheguemos a pelo menos ter uma noção de quanto tempo isso ainda vai durar para saber também a reconstrução do país, como que vai se dar e como que a Ucrânia vai se reintegrar no cenário europeu e mundial como um país independente, esperamos todos. Claro, e a saída realmente dos civis em segurança, entre aspas, seria o mais urgente a princípio mesmo. Agora, Luca, na tela da TV Jovem Pan News, a gente acompanha imagens que são ao vivo, justamente nos chegam da Turquia, dessa sala onde vai acontecer esse encontro entre os ministros de relações exteriores, tanto da Rússia quanto da Ucrânia. Ainda hoje, nessa quinta-feira, já há uma movimentação bastante intensa de jornalistas, principalmente. Algumas cadeiras foram colocadas no local, a maioria já é ocupada e também há na frente dessas cadeiras, como num auditório, um palco montado com uma mesa onde muito provavelmente as autoridades vão se sentar. Existe algum motivo, Luca, para que esse encontro, essa reunião esteja acontecendo justamente na Turquia? Ela vai ser transmitida aos jornalistas, todos vão ter acesso ao conteúdo do que for dito nesse local? A Turquia seria um local neutro para esse encontro? Como foi escolhido o país? E a Turquia recebe refugiados também? É uma ótima questão. A Turquia, apesar de fazer parte da OTAN, é um país que é muito próximo da Rússia e também da Ucrânia. Então, essa ponte tem sido feita pelo presidente Erdogan, principalmente, para tentar mostrar sua neutralidade, já que ele depende de ambos. A Turquia tem fronteira com a Rússia no aspecto marítimo, no Mar Negro. E é um dos poucos países na Europa que não fechou o espaço aéreo para a Rússia. Então, isso facilita também com que a delegação russa se desloque para lá, já que, se olharmos atualmente o mapa, todos os demais países fecharam seu espaço aéreo para os russos no momento.
Quanto aos jornalistas, acreditamos que tudo aconteça em portas fechadas, mas dada a importância desse encontro, depois haverá uma espécie de coletiva de imprensa para passar todos os resultados. Esperamos que os mais positivos possíveis. Mas muito daquilo que aconteceu, o que se dá em portas fechadas, é o que explica essa guerra de narrativas que nós temos nessa guerra, por não termos acesso às informações que acontecem nos bastidores, que faz parte, obviamente, de uma guerra, mas não ajuda os telespectadores ou até mesmo os analistas a entender quais estão sendo as estratégias de negociação de cada um dos lados. Nós conhecemos as condições da Ucrânia, nós conhecemos as condições da Rússia, mas é importante que eles saibam ceder. A Ucrânia está numa posição de desvantagem, porque é o país agredido, o país invadido e que o país que está tendo maiores perdas militares e civis, portanto, deveria abrir mão de um pouco mais na lógica da guerra. Mas no mundo democrático que muitos de nós prezamos, o certo seria os russos saírem, mas acredito que o presidente Putin não vai desistir tão fácil dessa operação militar chamada por ele e sair de mãos vazias. Ele quer, obviamente, ter algum tipo de garantia que a Ucrânia, pelo menos pelos próximos anos, um longo período, pelo menos o tempo que ele estiver no poder, não entre na OTAN e, consequentemente, faça com que a população russa de algumas das partes fronteiriças sejam talvez integradas ao território russo. Pouco se sabe as condições exatas, mas consegue já se ter uma ideia, e tudo isso que vai dar o tom dessa conversa na tarde de hoje. O Luca fala bem, a conversa é a portas fechadas, como qualquer reunião diplomática, então fica a expectativa de que os ministros falem depois com a imprensa sobre o que foi decidido. Pelo menos essa é a expectativa. Agora, Luca, quais são as últimas informações sobre os corredores humanitários? A gente continua vendo imagens de fronteiras, barracas instaladas em fronteiras. No caso aqui que a gente assiste na Polônia, que é uma fronteira importante. Polônia e Romênia, né? São as duas principais fronteiras que a gente vem acompanhando nessas duas últimas semanas. Os corredores humanitários estão sendo respeitados ou há dúvidas em relação a isso? Bom, Tiago, se nós olharmos a promessa que tinha sido feita pelos russos no sábado e domingo, os corredores humanitários não funcionaram. Eles começaram de forma efetiva a funcionar durante essa semana, principalmente terça e ontem, em 5 localidades, principalmente Mariupol, Kharkiv e Kiev. Há outras cidades menores, mas essas 3 são essencialmente as cidades onde há maior necessidade pelos bombardeios intensos e também pela quantidade de pessoas. Temos em Mariupol mais de 400 mil pessoas, 1,5 milhão em Kharkiv, quase 3 milhões em Kiev. Então é de interesse do governo ucraniano poder dar a possibilidade para essas pessoas saírem de maneira segura e, ao mesmo tempo, ajuda humanitária, médica, mantimentos chegarem a esses locais. A gente sabe que no dia de ontem isso foi respeitado na maior parte do tempo, mas houve ainda fortes bombardeios em Mariupol, inclusive aquele hospital, como nós relatamos há pouco. Então, é sempre um comprometimento parcial, ou a gente vê isso sendo cumprido de forma parcial por parte dos russos. Eles acusam os ucranianos de quebrar o cessar-fogo, os ucranianos fazem o mesmo. O que nós sabemos, no fundo, é que não dá para se ter certeza quem começou, mas há muitos civis morrendo nesse fogo cruzado, o que é uma grande tristeza. É uma pena, né? Essa falta de confiança e de cumprimento dos acordos selados. Luca, você traz para a gente números atualizados com relação a refugiados? A ONU tem estimado essa quantidade de pessoas que vão deixando a Ucrânia todos os dias. Quantas pessoas já teriam conseguido fugir do país em guerra? Bom, Adriano, o número atualizado de ontem à noite é de 2 milhões e 100 mil pessoas que já deixaram a Ucrânia nos últimos 14 dias, mas acreditam que quase 1 milhão indo para a Polônia, como o Thiago mencionou, um dos países mais importantes, que tem uma fronteira bastante extensa e vínculos históricos, além, é claro, de 200, 300 mil indo para a Romênia e muitos outros que apenas utilizaram esses países para sair da Ucrânia e depois se distribuíram por toda a União Europeia. Aqui na Alemanha mesmo, voltando da minha viagem recentemente, vi vários refugiados na estação de trem aqui em Munique também sendo recebidos pelo governo alemão, sendo auxiliados nesse momento difícil. Acredita-se que esse número pode chegar a quase 4 milhões, algumas estimativas falam até mais, 5 milhões, o que em números proporcionais
é algo bastante preocupante, pois significaria 10% da população ucraniana em êxodo em um período muito curto. Além, é claro, de todas as pessoas desalojadas dentro da própria Ucrânia que tiveram que migrar internamente do leste para o oeste para buscar buscar uma região mais segura. De qualquer maneira, é uma crise humanitária sem precedentes no século XXI, pelo menos no continente europeu, o que causa enorme preocupação, principalmente na reconstrução e no reestabelecimento da Ucrânia como um país, porque muitos desses refugiados expressam a vontade de retornar à Ucrânia para tentar reconstruir o país uma vez que o conflito acabe e também ajudar a selar esse futuro democrático. Por mais que tenha sido jovem essa democracia ucraniana de 2014 até hoje, não sabemos o que vai acontecer no aspecto constitucional e no aspecto democrático mesmo dentro da Ucrânia, mas de qualquer maneira esses refugiados, muitos deles querem voltar, ajudar a reconstruir seu país. O que a gente sabe é que quanto mais tempo durar a guerra, mais difícil isso acontece, porque os imigrantes e os refugiados vão eventualmente se integrando nas respectivas sociedades e com isso criando vínculos fora, o que diminui também a sua vontade de retornar. É algo muito complexo e a gente acompanha em tempo real, sempre com muitas expectativas novamente a essa reunião dos dois chefes diplomáticos da Rússia e da Ucrânia logo mais na Turquia. Sim.